abençoados com todas as bênçãos. Hoje, com certeza, é o nosso melhor dia. Com certeza, Deus mesmo já cuidou de tudo desde antes da fundação do mundo. Recebo que tudo está bem na sua vida. Você que não me conhece, meu nome é Neilton Cardoso. Falamos aqui a partir do Rio de Janeiro, falando o que Deus mesmo manifestou ao apóstolo Paulo lá no paraíso e através da sua mente em nós tem manifestado nesses dias. Tivemos aqui um probleminha técnico aqui, certo? Mas graças a Deus tudo já foi resolvido. Porque assim, abençoados, o Evangelho diz que muitas das vezes nós passamos por situações e somos testados pelo fogo. Como nós não somos palha, não somos feno, não somos madeira, nós somos pedras preciosas feitas por Cristo, resistimos ao fogo e passamos do outro lado melhor do que quando nós entramos. Assim é o Evangelho na nossa vida. Graças a Deus que tudo está bem, graças a Deus que Deus mesmo tem manifestado a sua mente em nós, tem iluminado os nossos olhos. E apesar das situações que passamos, veja bem, nós não ficamos nas situações, nós passamos. Situação passa. O que fica é a nossa posição em Cristo Jesus. Abençoado, santo, perfeito, o nosso nome está escrito no livro da vida, desde antes da fundação, e isso não pode mudar, porque foi Ele mesmo quem escreveu. Então receba que tudo está bem, e queria convidar você a compartilhar aí as mensagens, a você que ainda não é inscrito aí no nosso canal, que se inscreva. Para quê? Para que a palavra corra e seja glorificada. Assim como iluminou os meus olhos, iluminou o seu, também possa iluminar dos nossos irmãos que estão aí no sistema religioso, pensando que estão agradando a Deus com a lei de Moisés. Mas com a lei de Moisés, com jejum, com batismo nas águas, com muitas coisas, até um assunto que nós vamos aqui falar aqui hoje, não estão agradando ao Senhor. Por quê? Porque não querem, porque não amam ao Senhor? Não, abençoados, é por falta de conhecimento. O Evangelho diz que, a Escritura diz lá, o profeta falou que o povo era destruído por falta de conhecimento. É o que acontece hoje. É filho, é abençoado, é santo, não vai se perder de jeito nenhum, mas por falta de conhecimento, por falta de não saber a posição em Cristo Jesus, muitos dos nossos irmãos estão aí se perdendo. Não é perdendo a salvação, mas perdendo a oportunidade de viver tranquilo aqui nesse reino, passar o tempo que Deus determinou para a nossa participação com tranquilidade, com a mente tranquila, independentemente de qualquer situação. Tá bom, pessoal? Então receba que tudo está bem. Vamos aqui dar início ao assunto que nós tratamos aqui para essa manhã, que Deus mesmo colocou aqui na nossa mente. Mais uma vez te convido a compartilhar a mensagem, a se inscrever no nosso canal, para que a palavra corra e seja glorificada. O assunto que nós temos para hoje, que Deus colocou na nossa mente, tem um tema por seguinte: o rudimento de se impor as mãos. Você conhece bem esse rudimento, essa situação, esse procedimento que acontece muito, principalmente nas igrejas chamadas evangélicas. Acontece muito disso, quando alguém precisa de oração, quando alguém quer receber uma bênção, aí geralmente o pastor, ou então uma irmã, um irmão muito poderoso, cheio assim, do Espírito, cheio da unção de Deus, a pessoa vai lá na frente, então aí o pastor, seja quem for, bota a mão assim na cabeça, impõe as mãos e ora por aquela pessoa. Mas acontece que o Evangelho diz que a respeito desse assunto, se está se tratando de um rudimento, que não é para se fazer mais. Porque o rudimento, abençoado, é o que perdeu a razão de ser usado por criação de algo melhor. Aí se tornou um rudimento. Até uma vez passada nós falamos aqui sobre rudimento, até demos um exemplo que um abençoado nos criticou muito, mas nós vamos repetir o mesmo exemplo de rudimento. Alguns anos atrás, eu tinha uma televisão preto e branco, não é isso? Uma marca que nós compramos quando foi lançado. Meu papai comprou, lá uma televisão preto e branco, mas o tempo foi passando e foi lançada a televisão colorida, essa maravilha que é hoje a televisão colorida. Aí nós compramos uma colorida, por quê? A de preto e branco perdeu a razão de ser usada, virou um rudimento em relação à televisão a cores. Então, é isso que acontece com o rudimento de imposição de mãos. Impor as mãos
tem algo superior a isso. E é isso que nós vamos ver aqui, é dentro do Evangelho. Veja bem, isso aqui não é assim, é a nossa opinião, não é que nós gostamos, não, porque a igreja de vocês tem essa doutrina, não é isso, abençoado. Nós falamos assim porque está escrito aqui no Evangelho. Vamos ler aqui, ó, Hebreus, capítulo 6, 2 versículos. Versículo 1 e versículo 2, que diz assim, ó, pelo que, olha o que diz o Evangelho, pelo que, deixando já, olha só, não é para depois, não é quando você aceitar Jesus, não é quando você fizer, não, deixando já, o quê? Os rudimentos da doutrina de Cristo, aquelas coisas que Jesus de Nazaré fazia quando estava aqui no seu corpo de carne. Prossigamos até a perfeição. Olha só, para seguir a perfeição, tem que deixar alguns rudimentos, não lançando de novo, olha aqui, ó, o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. E o versículo 2 diz assim, e da doutrina dos batismos e da imposição das mãos. E é desse rudimento que nós vamos aqui estar falando aqui nessa manhã. Imposição das mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Então aqui no verso 2 que nós lemos, diz que impor as mãos, você erguer suas mãos e colocar na cabeça de alguém, porque é isso que se faz nas religiões, é um rudimento que precisa ser deixado já. Precisa ser deixado já. Ou seja, tem que ser deixado. Por que que tem que ser deixado? Porque o Evangelho diz que tem que ser assim. Nós vamos repetir. Isso aqui não é uma opinião nossa, porque nós não gostamos de colocar a mão na cabeça de ninguém, porque nós não sabemos o que tem na cabeça de fulano. Não é isso. É porque o Evangelho diz que é para se deixar. Esse que é o problema. Esse que é o motivo pelo qual nós falamos que isso se trata de um rudimento. Isso, eu sei que isso, eu passei lá na religião vários anos, assim talvez você também tenha passado. Isso é uma prática comum na religião, impor as mãos. Isso acontece muito, principalmente nas igrejas chamadas pentecostais, não é isso? Nas tradicionais também acontece, mas com raras exceções, às vezes acontece. Mas nas igrejas chamadas pentecostais, acontece e acontece muito. O papel da religião, abençoado, veja bem, porque o problema do mundo todo é a religião. A religião que é o problema do mundo. Porque eu aprendi na escola que o papel da religião, qual seria? Seria religar o homem a Deus. Se você estudou aí no seu estudo secular, você deve ter aprendido que a religião, a função, a finalidade que a religião foi criada, foi para quê? Para religar, trazer o homem a Deus. Olha, veja bem, acontece que o Evangelho diz que nós já nascemos reconciliados com Deus. Nós já nascemos religados com Deus. 2 Coríntios, vamos ler aqui, ó. É importante que nós leiamos. 2 Coríntios, capítulo 5, verso também bem conhecido nosso, 5,19. Olha o que diz. Isto é, a respeito desse assunto. Isto é, Deus, estamos aqui falando de Deus, Deus estava em Cristo fazendo o quê? Reconciliando. Ou seja, Deus estava em Cristo religando o homem consigo mesmo, o mundo, não lhe imputando seus pecados e pôs em nós a palavra do quê? Da reconciliação. Ou seja, nós já fomos reconciliados com Deus. O papel da religião seria então de fazer alguma coisa que Deus já fez. Então a pergunta que eu fiz para um abençoado uma certa vez, falando com ele, que ele me criticou muito, não, porque vocês falam mal de religião. Então a pergunta que eu fiz para ele, eu gostaria de fazer também para você que está ouvindo hoje. A pergunta é, para que serve uma religião? Para que eu vou querer uma religião para te religar a Deus, se você já nasceu religado? Para que eu vou tomar um remédio se eu já estou curado? Para que eu vou fazer alguma coisa que alguém já fez por mim? Pagar uma conta que alguém já pagou por mim. Esse é o papel da religião, querer fazer alguma coisa que Deus já fez. Por isso, abençoado, por isso que a religião é a pior coisa do mundo. A pior coisa que existe no mundo é esse negócio chamado religião. É o mal de tudo. O mal de tudo. Você vê aí nos países árabes, aí nesses países lá do Oriente Médio, o que eles fazem em nome da religião? Eles amarram um cinto
na cintura de bomba, e em nome da religião, em nome de Deus, explodem tudo, matam tudo, porque não entenderam que você não precisa de religião, você precisa de conhecimento, você precisa entender que você já está religado com Deus. E foi uma vez para sempre. Religião é a pior droga do mundo. É religião, não existe nada pior do que isso, não existe nada pior. E veja bem, quando nós falamos que é a pior droga do mundo, estamos falando que toda religião é copiada da lei de Moisés. Tudo que você vê, olha, se você pertence a uma igreja chamada evangélica, se você pertence a uma igreja chamada católica, ou se você é da Umbanda, se você é da Quimbanda, se você é da Macumba, tudo que tem lá, se você for olhar e procurar na lei de Moisés, tudo pertencia, tudo fez parte da lei de Moisés. E detalhe, uma lei que não existe mais. Isso que, olha, quanto mais a gente mexe nesse negócio, como tem um ditado popular, quanto mais se mexe, mais se fede, é a religião. Quanto mais a gente vai estudando, vai vendo, aí que você vê que a religião é uma droga mesmo, não serve para nada. E ainda estão copiando uma lei que não foi dada para os gentios. A lei de Moisés nunca foi dada aos gentios, e se tivesse sido dada, Cristo na cruz acabou com a lei de Moisés. Romanos, capítulo 10, versículo 4, diz que o fim da lei, veja bem, o fim da lei é Cristo. Aconteceu. E a religião, ela sabiamente, né, espertamente, para enganar as pessoas, o que elas fez? Dividiu a lei em partes e dizem, não, essa parte aqui realmente Deus acabou, mas essa daqui não acabou. Olha, não é isso que diz o Evangelho, abençoado. Se você pensa assim, me desculpe, você está errado. O Evangelho diz que o fim da lei, é toda a lei. Se pertencia aos 613 mandamentos, não pertence mais. Cristo deu fim a toda a lei quando ele morreu ali na cruz. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Vivem, a religião vive, praticam a imposição das mãos, porque Jesus também praticava. Olha, veja bem, vamos ler aqui, ó, Mateus. Vamos aqui a Mateus. Olha só o exemplo de Jesus. Mateus, deixa eu achar aqui, Mateus, capítulo 19. Pegue a sua Bíblia, por favor, anote, acompanhe, para você ver o que nós estamos aqui falando. Realmente está escrito aqui na Bíblia, nos livros históricos. Jesus de Nazaré, ele praticava a imposição de mãos. Ó, 19, no versículo 13, ele diz assim: trouxeram-nos então alguns meninos. Os discípulos lá juntaram algumas crianças, alguns meninos, e levaram até a presença de Jesus. Para quê? Para que sobre esses meninos, pusessem as mãos e os orassem. Os discípulos levaram alguns meninos, Jesus impôs a mão sobre esses meninos e orou por eles. Da mesma maneira que é feita hoje, as igrejas religiosas, a religião faz da mesma maneira. Só que tem um problema que nós acabamos agora aqui de falar, abençoado. Essa prática que Jesus fez ali, mesmo sendo o próprio Deus ali encarnado, sendo Jesus de Nazaré, essa prática acabou na cruz. Acabou, não existe mais esse negócio aí de impor as mãos. Por quê? Tudo que fazia parte da lei de Moisés teve um fim, acabou. Cristo foi o fim da lei, não existe mais esse negócio de imposição de mãos, mesmo tendo sido Jesus de Nazaré que colocou ali a mão. Agora, esse caminho acabou. Hebreus capítulo 10, versículo 19, diz assim, ó: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, e o versículo 20, pelo novo e vivo caminho. A imposição de mãos que Jesus fez lá fazia parte do velho caminho. Na cruz, acabou, Cristo acabou. Agora é o novo caminho que ele quem? O próprio Cristo nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, pela sua morte, pelo seu sangue. Ele nos abriu um novo e vivo caminho. Diz o Evangelho, deixando já. É para deixar, abençoados. Volte aqui, ó, Hebreus, vamos ler aqui mais uma vez. Hebreus capítulo 6, o primeiro versículo diz assim, ó: deixando já os rudimentos, da onde? Da doutrina de Cristo, prossigamos até onde? Até a perfeição. Para você se ver perfeito, para você entender a perfeição que Cristo depositou no nosso espírito, você tem que deixar algumas práticas. E a imposição de mãos tem que ser deixada, abençoado. Como pode? Se você é perfeito.
Perfeito. Não pode alguém colocar a mão na sua cabeça para que você venha a ser perfeito. Olha, com uma só oferta, nos fez perfeito para sempre, ali na cruz, Hebreus capítulo 10, versículo 14. Com uma só oferta, e foi a morte de Cristo. Você é perfeito. Mas só que tem um detalhe que a religião não diz, não é isso? A perfeição que está em mim, aqui no meu espírito, é exatamente a mesma que está em você. No teu espírito, eu sou tão perfeito quanto você é. Como é que eu vou colocar a minha mão na sua cabeça para orar por você, se você é igual a mim, se você é perfeito, exatamente igual a mim? Olha, abençoados, seja obediente à palavra de Deus. Seja obediente ao que está escrito no Evangelho. O Evangelho diz muito claro aqui, ó, deixando já os rudimentos. É para deixar a imposição de mãos. Nós estamos falando mais desse rudimento, porque nós temos falado aqui de tantos outros aqui, um por um, para ficar bem claro. E hoje nós estamos aqui falando para a amada de Cristo, a igreja santa, perfeita, que é para deixar esse rudimento de impor as mãos. Não deixe ninguém estar colocando a mão na sua cabeça, ou seja, não coloque a sua cabeça debaixo da mão de homem nenhum, não com esse propósito, não é isso? De orar por você, de trazer para você uma perfeição, para que, se julgando melhor do que você. Não, abençoado, não pode ser isso que o Evangelho diz, é para deixar. Seja um filho obediente, deixe já este rudimento, esqueça isso. Não, isso aí não serve para nós. Para botar a mão na sua cabeça, tem que ir lá ser o seu marido para fazer um cafuné, você fazer um carinho no seu esposo, aí tudo bem, ou fazer um tratamento no seu cabelo, isso é outra história. Agora, na intenção de orar por você, abençoado, isso é um rudimento que o Evangelho diz que tem que ser deixado. Por quê? O propósito, a intenção de se impor as mãos na cabeça das pessoas, quando um pastor, chamado pastor, né, que não é pastor nada, porque o pastor da igreja é Cristo, não existe mais pastor, o pastor da igreja é Cristo, mas quando um homem desse chama alguém lá na frente com essa intenção, a primeira intenção é que você receba algo de Deus. Olha, quem quer aqui receber Deus na sua vida, passe aqui à frente, que nós vamos impor as nossas mãos e vamos orar por você e você vai receber. Olha, nós falamos aqui, mas nós vamos ler. Eu penso que lendo é melhor do que está falando. Colossenses capítulo 2, no verso 10, olha o que diz aqui o apóstolo Paulo, 2, 10. E estais... Olha só o que diz o Evangelho a respeito da igreja de Cristo. Estais perfeitos nele. E nele quem? Em Cristo. Em Cristo nós estamos perfeitos, que é a cabeça de todo o principado e potestade. A igreja de Cristo, abençoado, você está perfeito em Cristo Jesus. Estamos completos, estamos perfeitos. Não tem que receber mais nada. Que vou botar a mão na sua cabeça para você receber o quê? Se você já está completo? Se botar uma gotinha de bênção, de fé, de qualquer coisa em você, vai sobrar. Porque o Evangelho diz que você já está. Não é que você vai ficar. Você já está completo em Cristo Jesus. E muitas das vezes, eu mesmo, quando estava na religião, fiz muito disso, eu chamava as pessoas para que Deus os abençoasse. Se você quer receber uma bênção de Deus, vem aqui até a frente, que nós vamos impor aqui esse grupo de pastores aqui em volta, você se ajoelha aqui, nós vamos impor as nossas mãos e você vai ser abençoado agora. Veja o que diz aqui em Efésios, nós sempre lemos esses versos abençoados, mas temos que ler porque é a verdade do nosso Pai. Efésios capítulo 1, versículo 3 diz, bendito, olha só, olha o que diz o Evangelho, para você que vive por aí atrás de bênção, mendigando bênção. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual Deus, falando de Deus, nos abençoou. Olha a terminação do verbo. Abençoou. Não é que vai abençoar, abençoado. Deus já te abençoou com todas as bênçãos. Para senão a pessoa, não, Deus me abençoou, mas faltou um negocinho aqui. Faltou o que, abençoado? O que é que está dizendo? Que Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. No Espírito, isso aqui é uma posição, isso aqui não é uma coisa visível, é no nosso Espírito. E tem mais, que está dizendo aqui, que abençoado juntamente com Cristo. Ou seja, se eu não sou abençoado aqui no meu Espírito, Cristo também não é.
Porque diz que é juntamente com ele e é impossível Cristo não ser abençoado com todas as bênçãos, porque ele é a própria bênção na nossa vida, aqui no nosso entendimento. Não é isso, abençoado? E mais, veja bem, temos o mesmo Espírito de Deus. Temos o mesmo Espírito de Cristo. 1 Coríntios, vamos ver aqui, 1 Coríntios capítulo 6, abra sua Bíblia, anote aí, no versículo 17. Olha o que ele diz. Mas o que se ajunta com o Senhor é o quê? É um mesmo Espírito com ele. Nós estamos com o Senhor, um só Espírito. O Senhor habita aqui no nosso Espírito. O Espírito de Deus já está em nós. Abençoado, olha, deixa eu te falar aqui uma coisa bem séria, diria que ser até um pouco ousado no falar. Você não é qualquer coisa não, abençoado. Você não é qualquer um que está andando nessa terra, não. Você é alguém muito importante. Dentro de você, aqui no teu espírito, está o Espírito do próprio Deus. Você não é qualquer coisa, você não é um acidente da natureza, você não aconteceu por acaso. Você tem que entender isso, abençoado. Está escrito aqui, aquele que se ajunta ao Senhor é o mesmo Espírito com ele. Não precisamos de imposição de mãos de ninguém. O próprio Deus já está aqui dentro do nosso espírito. Ele mesmo fez isso quando ele morreu lá naquela cruz, pagou o preço e se juntou a nós. Agora, o que falta? O que precisa? Que a religião parece que não entende. Nós temos que honrar isso que Cristo fez. Porque quando alguém se coloca na posição de receber uma imposição de mãos, não está honrando esse Espírito que está em nós. Não está honrando o sacrifício que foi feito por Deus por nós, nos abençoou com todas as bênçãos, nos fez o nosso espírito completo nele, estamos perfeitos. Se você se põe, você bota a sua linda cabecinha aí, debaixo da mão desses homens aí, você não está honrando. Olha só o que diz aqui, ó, 2 Coríntios, capítulo 4, vamos ler aqui, ó, o verso 10. Olha o que diz aqui o apóstolo Paulo à igreja de Corinto, diz assim, ó, trazendo sempre, olha só, é sempre, não é só nos bons momentos, não é só quando você está passando uma situação difícil, não, é sempre, trazendo sempre por toda parte. Aonde quer que você vá, aonde quer que você esteja, você tem que trazer sempre o quê? A morte, a mortificação do Senhor Jesus Cristo no nosso corpo. Trazer esse entendimento, trazer esse conhecimento sempre no nosso corpo. Para quê? Para qual razão? Qual é o resultado de você honrar a morte de Cristo Jesus? Para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos mortais. Quando você obedece, quando você entende a morte de Cristo, quando você honra o sacrifício de Cristo, a vida dele se manifesta nesse corpo aqui mortal. Confessamos, abençoado, o que está escrito. Olha, veja bem, nós levamos sempre a morte, o sacrifício de Cristo, em nós todo o tempo. Por isso, independente da situação, independente do que venha, independente do que passe, nós sempre falamos, somos abençoados. Não importa o que aconteça. Olha, está doendo, está doendo aqui, está doendo ali. Somos curados, somos abençoados com todas as bênçãos. Isso é honrar a morte de Cristo, levar no nosso corpo o que Cristo fez lá na cruz. Não importa a situação. Agora, o abençoado espera ficar com bastante dinheiro no bolso, tá tranquilo, e depois fala, não, estou muito feliz com Jesus. Não, abençoado. Isso aí não é honrar o sangue de Cristo. Honrar o sangue de Cristo é você em qualquer situação, mesmo que você esteja deitado numa cama ali, sofrendo. Não, Cristo, eu honro o que ele fez por mim, a morte dele lá na cruz. No meu espírito eu estou perfeito, estou completo. Olha, e como é que nós levamos? Olha, veja que vamos ler com um verso aqui, Isaías é um livro bem difícil de encontrar, mas nós vamos encontrar Isaías capítulo 53. Olha só o que disse lá o profeta Isaías a respeito de enfermidade. Como funciona a morte de Cristo no nosso corpo. Isaías 53, porque em qualquer situação nós declaramos o seguinte, eu sou curado, eu sou curado. Não importa o que venha, pode vir essa enfermidade, essa pandemia que está aí, pode acontecer o que acontecer, mas a nossa confissão é essa. Nós somos curados. A morte de Cristo nos curou. Olha só o que diz. Isaías, capítulo 53, 2 versos. 4 e 5. 2 versos bem conhecidos nossos. Diz assim, ó. Verdadeiramente, isso aqui é uma verdade que tem que estar bem firme na sua mente. Verdadeiramente, ele,
o próprio Deus, o próprio Cristo, tomou sobre si, sobre ele, as nossas enfermidades. Olha, veja bem, vamos ler, vamos entender o que está escrito aqui. Ele disse que ele tomou de nós as nossas enfermidades. Então, como é que eu vou falar que eu estou enfermo? Se ele tomou de mim, ele tirou de mim as enfermidades. É que eu estou sentindo aqui uma dor, estou aqui todo estrupiado, aqui, todo machucado. Abençoado, não é o que você está vendo, isso aqui é no nosso espírito, no nosso conhecimento, a nossa boca tem que crer nisso aqui, ó. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Levou ou não levou? Pense aí, ele levou ou não levou? E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele, olha o que diz o versículo 5. Mas ele, falando de Deus ali na cruz, foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Olha o que ele fez ali. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Por isso que nós falamos, nós estamos em paz com Deus. Não temos nenhum problema com Deus. Estamos muito bem com ele. E pelas suas pisaduras, fomos o quê? Fomos sarados. Cristo levou as nossas enfermidades. Agora é a pergunta, levou ou não levou? Nós lemos aqui o profeta Isaías, lá anos antes da morte de Cristo ali na cruz, ele já estava profetizando que na cruz Cristo iria morrer e levar sobre ele as nossas enfermidades. Nós cremos nisso fielmente, abençoado. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Então, o que fazer? Veja bem, nós cremos nessa palavra aqui. Eu recebo que você que está me ouvindo, qual a minha filha que está nesse momento aqui, lá bem longe de mim, um beijo para ti, lhe amo muito, está ouvindo. Cristo levou sobre nós as nossas enfermidades. Então, o que fazer quando se manifestar uma enfermidade nesse corpo mortal? O que é que eu tenho que fazer? Porque eu estou aqui do lado aqui do meu irmão na carne, que ele está com uma enfermidade. Se manifestou no corpo dele uma enfermidade. Está aqui, ó, meio metro aqui de mim, aqui do meu lado aqui, e se manifestou uma enfermidade no corpo dele. Mas como é que eu vou ter que me comportar? Como é que eu vou honrar o sangue de Cristo mediante essa situação? Porque está escrito aqui, ele profetizou, pelas suas pisaduras nós fomos curados. O que eu tenho que fazer? 2 Coríntios, vamos ao Evangelho, porque, olha, diferente da religião, o Evangelho responde tudo. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. A religião diz assim, ó, não se meta com isso, porque isso aí é mistério de Deus. O Evangelho diz que os mistérios todos já foram revelados ao apóstolo Paulo. E ele deixou escrito de Romanos até Hebreus. Você não precisa de revelação nenhuma mais, além do que está escrito aqui. Então vamos ver o que diz aqui o apóstolo Paulo a respeito desse conhecimento. 2 Coríntios 4,13 diz assim, ó, e temos, portanto, o mesmo espírito de quê? Espírito de fé. Como está escrito. Nós acabamos de ler aqui que ele levou sobre nós as nossas enfermidades, porque é o que está escrito. Diz assim, ó, crer, por isso falei. Nós cremos fielmente que ele levou sobre ele as nossas enfermidades. Nós cremos também, por isso também falamos. Abençoados, olha, nós estamos chamados aqui a confessar o que está escrito. Não é o que eu vejo, não é o que eu sinto, não é o que está à minha volta, não é isso que eu tenho que confessar. Porque se eu for falar o que eu vejo agora pela manhã, antes de começarmos aqui a nossa reunião, essa foi até a razão aqui dos nossos 3 minutos aqui de atraso, nós passamos aqui por uma situação que, olha, foi uma confusão aqui, e o que eu vou confessar? Tranquilo, Deus está no controle, tudo está bem, vamos ver o que nós temos que fazer aqui e tudo está bem. Mas eu tenho que confessar, eu tenho que falar o que está escrito. Somos um espírito com Deus. Abençoado, o próprio Deus habita aqui no nosso espírito. O que eu tenho que fazer? Somente entender e obedecer. Entender o que está escrito aqui no Evangelho, obedecer, crer no que está escrito. Vamos ler mais uma vez. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Como está escrito? Está escrito que eu tenho que deixar em posição de mãos. O que eu tenho que fazer?
a respeito de imposição de mãos? Deixar já. É isso que nós estamos aqui falando nessa manhã. Criei, por isso falei. Não importa o que diz lá o sacerdote lá da sua igreja, não importa o que diz o pai de santo lá onde você vai lá, que mandou você fazer várias obrigações. O que importa, abençoado, é a palavra de Deus, que diz que o Espírito de Deus está em você e já te fez completo, perfeito, e você não precisa de ninguém colocar as mãos sobre você. Agora é somente obedecer. Imposição de mãos, veja bem, abençoado, imposição de mãos era um pacto da carne, lá da lei de Moisés. Isso acontecia antes da cruz. O nosso ministério, depois que Cristo morreu e ressuscitou, o nosso ministério não é da carne, é do Espírito. O que nós somos no Espírito vai se manifestando no nosso corpo, mas é do Espírito para a carne, não é da carne para o Espírito. Não existe amizade da carne com o Espírito, mas quando nós cremos, quando nós confessamos o que está no nosso Espírito, o que Cristo fez, aí sim, aí se manifesta aqui nesse corpo mortal. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17, diz assim: ora, o Senhor, falando de Deus, é o quê? Carne? Não, pessoal, é espírito. E como é que você vai tratar com Deus que é espírito? Segundo a carne? De maneira nenhuma. Você tem que tratar com Deus segundo o Espírito, porque Ele é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aí a liberdade. Por isso que nós falamos, nós somos livres, não precisa ninguém colocar a mão na sua cabeça, impor a mão sobre você, para que você possa receber alguma coisa de Deus. Ele está no teu espírito, perfeito, para sempre. O nosso ministério, nós falamos, vamos repetir, é do Espírito. Confessamos que se manifesta no nosso corpo mortal o que somos no Espírito. Essa é a nossa oração. Já aconteceu de pessoas manifestando enfermidade, porque o corpo é mortal, não é isso? A enfermidade realmente ela se manifesta. Como é que nós tratamos isso? Confessamos no teu corpo mortal o que você já é no Espírito, curado e perfeito, completo com Cristo. Foi assim que disse Isaías, profetizou Isaías. Ele, Cristo, levou sobre ele as nossas enfermidades. É isso que nós confessamos. Não estamos aqui para impor a mão na cabeça de ninguém. Ah, Senhor, cura o seu filho. Isso aí, pessoal, é uma desobediência, é uma desonra com o sangue de Cristo. Botar a mão na cabeça de alguém e pedir para que Deus o cure, está desonrando o sangue de Cristo, está envergonhando, está pisoteando no sangue da nova aliança. Não se pode fazer isso, porque Cristo já fez isso por nós, já fez isso por mim, já fez isso por você, já fez isso por meu irmão Orlando Alves, que está lá nos Estados Unidos, nosso amigo, nosso irmão em Cristo Jesus, não é isso? Já fez por todos os filhos, não importa onde você esteja, não importa o que você está fazendo, Ele já fez isso por você. Não empreste a sua cabeça, a sua linda cabecinha, para ninguém colocar a mão. Sua cabeça é boa para outra coisa, botar chapéu, botar o cabelo, mas alguém botar a mão para orar, para ungir a sua cabeça, para que Deus venha fazer alguma coisa, abençoado, Deus não vai vir. Eu lamento te informar que Deus não vai vir fazer nada por você, porque Ele já fez todas as coisas. Vamos repetir o que nós lemos aqui. Em Cristo, nós estamos completos, perfeitos e santos. Ele já fez todas as coisas. Cremos que Cristo fez por nós, abençoado. Esse é o nosso papel. Crer. Por isso falei, nós cremos que Ele já levou as nossas enfermidades, nós cremos que Ele já nos abençoou com todas as bênçãos, nós cremos que Ele habita no nosso espírito, nós cremos que nós somos um espírito com Ele, nós cremos que quando nós temos esse corpo aqui, vamos direto para Ele, porque Ele já pagou o preço por esse transporte, Ele já nos transportou daqui para lá, só falta acontecer o momento Ele sabe qual é, mas não existe a menor possibilidade de acontecer nada errado, essa viagem não dá certo, porque quem pagou a passagem, quem furou lá o ticket, quem carimbou lá foi o próprio Cristo, está escrito, o escrito de dívida Ele cravou lá na cruz. É nisso que nós cremos e vivemos por fé, não por obras. 2 Coríntios 5,7 diz assim, ó, porque andamos, vivemos, procedemos, falamos por fé e não por vista, abençoado, não por obras. Essa história de botar a mão na sua cabeça, isso aí, ó, tá fora, isso não pode mais, isso não faz parte. Como dizia ó, uma abençoada lá da televisão, do programa de humor, isso não te pertence mais. Cristo já tirou de você lá na cruz. Não importa, não, isso não vai acrescentar nada de bom em você, muito pelo contrário, vai te trazer desobediência
desobediência na sua vida. Por essa razão, porque Cristo já fez todas as coisas por nós, é que nós não jejuamos de maneira nenhuma. Não nos batizamos nas águas, não temos batismo nas águas, de maneira nenhuma. Não praticamos ceia, não praticamos esse negócio de dízimos, porque tudo fazia parte da lei de Moisés e Cristo deu fim nessas coisas. Acabou. Todas essas obras são da lei, lá da lei de Moisés, e fazem parte do pacto da carne. O nosso ministério, abençoado, é do Espírito, como também não fazemos imposição de mãos. Nós cremos, nós não impomos a mão, nós cremos que Cristo já fez todas as coisas por nós. Essas práticas que nós falamos aqui, né, ainda tem muitas outras, né? Nós apenas falamos algumas aqui, jejum, batismo, dízimo, tudo isso são práticas de desobediência. Se você dá o seu dinheiro lá para quem você quer dar lá, você pode até fazer isso, mas você está sendo desobediente. Se você come pão, toma lá um vinho, pensando que está tendo comunhão com Deus, o que você está fazendo é um ato de desobediência com Deus. Está desobedecendo o que está escrito. Nós vamos repetir aqui, ó. Já é a terceira vez que eu falo esse versículo aqui hoje. Em Cristo nós estamos completos. Você acha que um pedacinho de pão, um golinho lá de vinho vai melhorar alguma coisa, abençoado? Ô, abençoado, no dia seguinte você deposita lá sabe aonde e não volta mais, abençoado. Em Cristo nós estamos completos. Nós honramos o sacrifício de Cristo, falamos o que cremos, estamos em perfeição. Olha, isso aqui quer ser perfeito. Nós cremos no que ele fez. O apóstolo Paulo disse, né? Nós lemos aqui, ó, avançando para a perfeição. Porque se você se meter com essas obras, você, abençoado, não vai alcançar a perfeição de jeito nenhum. Por quê? São coisas imperfeitas. Tudo que nós lemos aqui, ó, jejum é uma coisa imperfeita. Você faz hoje, quando termina o jejum, você está numa fome, não foi perfeito, não adianta. Batismo nas águas, ó, tem uma abençoada aqui na minha casa, e ela participou aí da religião, se batizou 3 vezes. Se fosse perfeito, uma vez só seria o suficiente. Mas como não é perfeito, e quem está nessas coisas não chega à perfeição. Praticar dízimo, ceia, corrente, propósito, tudo isso não te leva à perfeição. O que te leva à perfeição é crer no que está escrito no Evangelho da Graça de Deus. É crer somente e proceder como um filho obediente. Crendo, confessando que ele já fez por você. Sendo obediente a seu pai. Esquece esse negócio de imposição de mãos. Nunca mais deixe homem nenhum, principalmente se for chamado de pastor, né, de pai de santo, não deixe esses homens colocar a mão na sua cabeça. Você vai estar participando de um ato de desobediência com Deus. Isso é muito sério, abençoado, isso. A religião ela ensina o contrário, diz que não, porque eles querem, esses homens da religião, chamados pastores, esses grandes homens aí, eles querem o povo em volta deles para eles serem os líderes. O teu líder, o teu cabeça é Cristo, mas ninguém aqui, ó. E o que você precisa entender, está escrito aqui, ó, de Hebreus até Romanos. Você leia, você entenda e viva tranquilo, porque Deus está muito tranquilo com você. Deus está muito satisfeito com você. Olha só, a Efésios, vamos ler aqui, ó, como é que Deus te vê. Efésios capítulo 1, no versículo 6. Deixa eu abrir aqui, abre a sua Bíblia, Efésios capítulo 1, versículo 6. Ele diz assim, ó, para que você foi criado? Como é que Deus está satisfeito com você? Para louvor e glória da sua graça, da graça de Deus, pelo qual Deus nos fez o quê? Agradáveis a si no amado. Se tem alguma coisa que agrada a Deus, abençoado, é quando ele vê você. Quando Deus te vê, ele está muito agradável de você, está muito agradado de você, porque foi ele que pagou o preço para ele se agradar de você. Não foi você que fez, não é você que possa fazer. Não, abençoado, não é nada disso. Ele mesmo fez tudo por nós. Esqueça esse negócio de botar a mão na sua cabeça, porque isso é um rudimento da lei de Moisés. Vivemos por fé e não por obras. Abençoado, confesse o que você crê. É isso que chama o Evangelho. Confesse o que está escrito no Evangelho. Isso que é viver por fé, confessando. Fale em linha com a graça. Nós temos visto abençoados falando aí coisas até bonitas, né? Coisa bonita, assim, por exemplo, dá licença de falar que Deus te abençoe. É até uma coisa bonita.
mas não está em linha com a graça, não é verdade. Você não está honrando o sangue de Cristo. Nós falamos sempre desse assunto, Deus te abençoe, porque é um mandamento lá da lei de Moisés que vive a ira de uma maneira, porque é uma coisa bonita, né? Mas nós não somos amantes do bonito. Não. Nós somos amantes da verdade. Não importa se é bonito, se é feio, se é torto, se é verdade, nós amamos. E a verdade é o Evangelho do nosso Pai, a graça de Deus. O Evangelho diz que nós somos abençoados. É isso que nós confessamos. O que está escrito, somos perfeitos, somos um só Espírito com Ele. Você não precisa, abençoado, veja bem, você não precisa de um intermediário entre você e Deus. Porque aquele homem que quer botar a mão na sua cabeça lá para orar por você, ele se coloca na posição de intermediário entre você e Deus. Eu passo aqui à frente, que eu vou orar por você, e Deus vai. Deus não vai nada, abençoado. Isso é mentira. Deus já foi. E se Deus quiser falar alguma coisa com você, Ele já tem aqui, de Romanos até Hebreus. Não precisa procurar em outro lugar, porque tudo que foi revelado ao apóstolo Paulo, para os nossos dias, para nós aqui, está de Romanos até Hebreus. A nossa posição em Cristo Jesus. Você tem o próprio Deus em você. Parece uma coisa assim, né? Mas é a pura verdade que está escrito. Nós lemos aqui, o próprio Deus, que é Espírito, Ele mesmo se fez um só Espírito com você. Olha só, Colossenses 1:27 é o nosso último verso, tá bom? Já nos alongamos aqui bastante. Colossenses, capítulo 1. Olha só como é que funcionam as coisas. Colossenses 1:27 diz assim: aos quais... Nós vamos ler um pouquinho antes. Vamos ler aqui do versículo 25. Diz assim: do qual eu estou feito ministro, o apóstolo Paulo falando para essa igreja, segundo a dispensação de Deus, segundo a vontade de Deus, segundo o querer de Deus. Foi Deus que quis, abençoado. Deus quis o apóstolo Paulo. Ele poderia ter querido você, o outro lá, eu, mas não, ele não quis. Ele quis quem? O apóstolo Paulo, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus, que é a palavra da graça. E o versículo 26, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações. Ninguém nunca soube desse mistério. E que agora foi manifesto aos seus santos. E que mistério é esse? Aos quais Deus quis... Olha, sempre Deus querendo, é sempre a vontade de Deus. Deus quis fazer conhecer, Deus quis fazer você conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios. Que mistério é esse? Que é Cristo em vós. Eu penso que só esse verso aqui seria o suficiente para explicar todo esse tempo que eu estou aqui. Cristo em vós é dentro. Não é do lado de fora, não é atrás, não é na frente, não é em cima, não é na retaguarda, não. Cristo em vós é Cristo dentro, um só Espírito conosco. Cristo em nós, a esperança, a certeza, a convicção da glória. Estamos certos que o Espírito dele habita em nós e nós não precisamos de ninguém impondo as mãos na nossa cabeça. Porque Ele mesmo já fez todas as coisas por nós. Abençoados com todas as bênçãos. Recebo que já estamos aí na melhor semana. Recebo que você entenda quem você é e se comporte da maneira que você realmente é. Você é um espírito perfeito. Não se comporte de outra maneira. Não se deixe receber coisas que não são para você. Paulo, escrevendo em uma de suas cartas, ele diz que enquanto o filho, o herdeiro, não tem conhecimento, ele vive como escravo e é conduzido aí, por várias pessoas que colocam a mão na cabeça, pessoas que levam para fazer propósito. Abençoado, você não precisa de nada disso. O próprio Deus, já vamos repetir, o próprio Deus habita em você e tem aqui o Evangelho da Graça para te conduzir passo a passo. Só você ler, crer, entender e tudo está bem. Recebo que essa semana já é a melhor semana da sua vida. Se por acaso está manifestando uma enfermidade na sua vida, confesse a morte de Cristo na sua mente. Eu recebo que Ele já levou a minha enfermidade. O que eu estou passando, vai passar. E se acontecer o que eu não quero, Deus mesmo está no controle de sua vida. Ele, Cristo, pagou, veja bem, Ele pagou o preço pela tua vida. Ele pagou o preço por você. E pagou, à vista ali, total, 100%. 100%. E não pediu a tua opinião de nada. Ele é o dono da sua vida. Ele faz com você o que Ele quer. O que Ele quer está escrito aqui no Evangelho da Graça de Deus. Abençoados com todas as bênçãos.
Tenha uma melhor semana. Receba que quinta-feira estaremos aqui, se Deus assim o permitir, porque a nossa vida também pertence a Ele. Ele que determina aí os nossos caminhos e coloca na nossa mente a intenção do nosso coração. Abençoados com todas as bênçãos, e receba que você compartilhe aí as mensagens, receba que você se inscreva no nosso canal para que a palavra corra e siga sendo glorificada como é na nossa vida. Amém? Abençoados com todas as bênçãos.